Salve, salve, alunos do terceiro ano, CAUNI, tópicos especiais em matemática, geometria plana. Nesta aula de hoje, nós vamos falar de triângulos. Uma figura que é, assim, protagonista na geometria plana. Eu sou o professor Claude Wagner, eu vou conduzir esse trabalho e claramente conto com a valiosa, valorosa participação de todos vocês, acompanhando esta aula, participando no chat, nos fóruns de dúvida. Vamos então? Me acompanhe. Vamos então à definição de triângulo. Dados 3 pontos A, B, C não colineares, a palavra colinear quer dizer na mesma linha. Eu não quero que eles estejam na mesma linha. Eu quero que eles estejam desalinhados, vamos dizer assim, não colineares. Ok? Chama-se triângulo ABC a união dos segmentos de reta determinados por esses 3 pontos. Então, eu estou no segmento AC, unido com o segmento AB, unido com o segmento BC, e essa união aí é o que eu chamo de triângulo ABC, tá? Então eu parto de 3 pontos não colineares, ok? Para frente. Agora, os elementos de um triângulo. Primeiro eu vou representar o triângulo, este triângulo que está aí, representarei desta maneira, triângulo ABC. E no triângulo ABC, o A, o B e o C serão chamados de vértices, conforme está escrito aí. Tá? Agora, os segmentos AB, BC e AC, vou colocar aí, serão chamados de lados. Agora, nós temos os ângulos internos. Então, este ângulo aqui, esse aqui é onde está o meu cursor, formado pelo AC e pelo AB, tá? Pelo fato dele estar relacionado ao vértice A, eu posso representá-lo por A chapéu. Vou escrever aí, ó. Acompanhe. Então, A chapéu relacionado ao vértice A, B chapéu relacionado ao vértice B, C chapéu relacionado ao vértice C. Eles são chamados de ângulos internos. Então, veja só, eu chamo esta figura de triângulo, porque ela tem 3 ângulos. Eu podia falar também trilátero, porque tem 3 lados, tá? Ok? Então, vamos para frente. Vamos, então, agora para um ponto bem importante dessa nossa aula. Vimos que o triângulo ele é formado pela união de 3 segmentos de retas denominados lados do triângulo. Coloco, então, a seguinte questão. Dados 3 segmentos quaisquer, eu sempre vou conseguir formar com eles um triângulo? Olhe para esse exemplo, onde eu tenho esse segmento destacado de laranja, esse de dourado e esse de azul. Eu vou pegar este dourado e encaixar aqui com este laranja. E a mesma coisa farei com este azul. Não vou conseguir, claramente, encaixar este dourado com este azul para formar um triângulo. Então, no caso desses 3 segmentos que eu estou colocando aí como exemplo, eu não vou conseguir formar um triângulo. Então, a resposta é não. Tá? Neste caso aí, eu não formo um triângulo. Então, eu pergunto para vocês, qual é a condição de existência? Tá? Qual é a condição para que 3 segmentos quaisquer possam formar um triângulo? Eu chamo isso de condição de existência. Então, vamos ver? Considere 3 segmentos de medidas A, B e C. E suponha que o A seja maior ou igual a B e seja maior ou igual a C. Se os 3 tiverem medidas diferentes, o A é o maior. Se 2 deles tiverem a mesma medida, o A não é o menor. E se os 3 tiverem a mesma medida, o A é qualquer um deles. Ok? Então, destaco o A aí. Agora eu vou escrever a condição, hein? Os segmentos A, B e C formam um triângulo se, e somente se, olha aí, a medida do segmento A tem que ser menor que a soma das medidas dos outros segmentos.
tá? Escrevo isso matematiquês. A tem que ser menor que B mais C. Essa é a condição de existência de um triângulo. O caso mais interessante eu vou escrever agora. Considerando que os segmentos têm medidas diferentes, tá? Que o A de fato é o maior. Então a condição de existência pode ser escrita da seguinte forma: a medida do segmento maior tem que ser menor que a soma dos outros dois segmentos, tá? Essa é a condição de existência. Ok? Isso é chamado também de desigualdade triangular. Caminhemos. Agora vamos falar da soma dos ângulos internos de um triângulo. Eu tenho aqui este ângulo A chapéu, este ângulo B chapéu e este ângulo C chapéu. O objetivo, tá? O objetivo é calcular quanto que dá A chapéu mais B chapéu mais C chapéu. Você pode dizer, mas isso depende do triângulo. Não. Qualquer que seja o triângulo, esta soma sempre dará o mesmo resultado. Tá? Vamos conferir isso aí. Me acompanhe. Vou traçar uma reta, tá? Que passa pelo segmento BC. Ok? Tá aí destacado em vermelho. Aí, pelo vértice A, eu vou destacar uma paralela a esta reta vermelha. Esta outra reta vermelha que está aí. Então, esta aqui e esta aqui, vamos considerar que são paralelas. Ok? Continue. Aí eu vou destacar essa aqui, eu até coloquei um dourado para ela, uma transversal. Tá? Aí eu tenho aquele assunto das duas aulas anteriores. Paralela, transversal. Aí, este ângulo C, eu posso passar ele para cá, ó, porque eles são alternos e internos. Tá? Esse é o caso clássico desse esquema de paralelas e transversal. Alternos, porque eles se alternam internamente. Tá? Então, o C eu posso passar para cá. Com este mesmo pensamento, tá? Eu posso agora olhar para esta transversal. Eu coloquei o dourado aqui. E passar o B para o lado de cá. Porque também eu vou ter alternos internos. Então, o B chapéu eu posso passar para cá. Então, eu trouxe o C chapéu para cá, trouxe o B chapéu para cá. Aí eu tenho que o A chapéu mais o B chapéu mais o C chapéu formam um ângulo raso. Tá? A mais B mais C é 180 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Isso é uma consequência daquele assunto da aula passada de paralelas e transversal. Tá? O que eu fiz foi a demonstração desse resultado, porque eu tenho certeza que muita gente se lembra disso. Tá? Talvez poucos saibam por quê. Porque na matemática, tá? Nós podemos demonstrar os resultados, nem todos. Existem aqueles iniciais, que é o ponto de partida, os postulados que eu fiz na primeira aula. Mas a partir dos postulados, como em uma escada em ascensão, nós vamos demonstrando os resultados. Tá? Eu não comentei, mas aquele resultado anterior, da condição de existência de um triângulo, ele também pode ser demonstrado. Porque o aluno poderia ter se perguntado ali, por que, professor, que o maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois? Só que aquela demonstração lá não é assim muito simples, não. Tá? O bom aluno pode até procurar nos bons livros que ela aparece. Mas aqui a gente vai colocar só as demonstrações que são assim mais elementares. Até porque estamos em caráter de revisão. Tá? Para frente. Agora vamos falar, que a gente falou de ângulos internos, né? Vamos falar dos ângulos externos. Então tá aqui um triângulo ABC, A chapéu é um ângulo interno, B chapéu é um ângulo interno, C chapéu é um ângulo interno. Para cada um desses ângulos internos, eu posso associar um ângulo externo. Vamos começar então com o ângulo A chapéu. Ele é formado por este segmento AB e por este segmento AC. Aí eu vou escolher um dos dois e vou prolongar. Escolhi então o AC, prolonguei. Tá? Então o A chapéu é formado por esses dois segmentos. Aí eu escolho um deles e prolongo, tanto faz. Aí eu vou observar este ângulo aqui, ó, formado pelo lado que eu prolonguei e pelo lado que eu não prolonguei. Tá?
Este ângulo aqui, ele é o suplementar do A-chapéu. Ele vai ser o ângulo externo relacionado ao A-chapéu. Tá? Eu vou chamar de alfa. Ele vai ser o ângulo externo relacionado ao A-chapéu. Eu digo que ele é o adjacente. Tá? É o ângulo externo adjacente ao A-chapéu. Ok? Aí eu posso fazer a mesma coisa, escrevi aqui, né? Suplementar do ângulo interno, tá? Então, o ângulo externo é o suplementar do ângulo interno, ok. Posso fazer a mesma coisa aqui, ó, com o ângulo B-chapéu, prolongo esse, aí olho para o ângulo formado pelo prolongado e pelo não prolongado. Ele é o suplementar desse aqui, ele é o externo desse aqui, tá? Posso fazer a mesma coisa com o C-chapéu, prolongo esse, aí eu olho pelo ângulo formado pelo prolongado e pelo não prolongado. Tá? Então, para cada ângulo interno, procedendo desta maneira, prolongando um dos lados que formam aquele ângulo, tá? O ângulo formado por esse prolongamento e pelo outro lado é chamado de ângulo externo adjacente àquele ângulo interno. E a relação entre os dois, entre o interno e o externo, é que eles são suplementares. Um é o suplemento do outro. Ok? Então é bem simples, tá? Avance. E agora, um resultado bem importante a respeito de ângulo externo. É o teorema do ângulo externo. Aí, coloquei um desenho, tá? Onde eu estou destacando apenas o externo relacionado adjacente ao A-chapéu, que é o alfa. Claro, né? Alfa mais A-chapéu é 180 graus, ok. É assim que o ângulo externo se relaciona com o interno adjacente a ele. Adjacente, assim, dizendo de uma maneira informal, é o que está colado a ele. Mas como que esse ângulo externo se relaciona com os outros dois? É isso que eu vou mostrar agora. Vamos fazer uma construção para chegar no resultado. Dei uma prolongadinha aqui para a gente ter uma reta que passa pelo AC. Pelo ponto B, eu vou traçar uma paralela ao AC. Tá? Então, esta vermelha e esta azul são paralelas. E aí eu vou trazer aquele esquema de paralelas e transversal. Aí eu vou destacar, então, esta transversal. Vou olhar para o C-chapéu e para esse aqui, onde está o meu cursor. Aí eles são alternos internos, portanto, tem a mesma medida. Então, eu trago o C-chapéu para cá. Tá? Ok? Aí eu vou observar que esse ângulo todo aqui, tá? É B-chapéu mais C-chapéu. E vou observar esta transversal agora. Tá? Paralelas, transversal, o alfa. E isso aqui tudo são alternos internos. Então, alfa vai ser igual a B-chapéu mais C-chapéu. Escreva isso. Tá? Alfa, B-chapéu mais C-chapéu. Agora eu vou pagar essa construção toda para focar apenas, para trazer atenção apenas para este resultado. Que um ângulo externo, ele é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele, que estão longe dele, vamos dizer assim. Aí eu vou escrever isso aí. Um ângulo externo, por exemplo este, é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. É assim que o ângulo externo se relaciona com os internos que não são adjacentes a ele. Ok? Então, este é o teorema do ângulo externo. Para frente. E agora vamos fazer a classificação dos triângulos. Nomes que podemos dar para os triângulos segundo dois critérios: lados e ângulos. Vamos começar com lados. E o primeiro tipo é o escaleno. É um triângulo, é chamado de escaleno quando ele possui os três lados com medidas diferentes. Exemplo, este glorioso triângulo ABC, em que um lado tem medida igual a 5 centímetros, o outro 7 centímetros e o outro 8 centímetros. Olha, eu vou aproveitar este desenho que está aí e vou lembrar da condição de existência de um triângulo. Tá?
Porque às vezes é sujeito uma pessoa elaborar uma questão lá de triângulo e colocar uns numerozinhos quaisquer para os lados do triângulo, aí vai fazer os cálculos e aparece um problema. É porque talvez não tenha colocado valores condizentes com a condição de existência de um triângulo. Você lembra qual era? É aquela que diz que o maior lado de um triângulo é menor que a soma dos outros dois. 8 é menor que 5 mais 7. Então, isso aqui está de acordo com a condição de existência de um triângulo. Eu só fiz esse parênteses para trazer esta lembrança. Mas estamos falando de triângulo escaleno. Os lados têm medidas diferentes. Ok? Próximo. Isósceles. Possui pelo menos dois lados com medidas iguais. A palavra iso quer dizer igual. Tá? Quando eu falo em triângulo isósceles, é possível que venha à sua cabeça essa imagem. Tá? Com dois lados de medidas iguais e um terceiro lado com medida diferente daqueles outros dois. Este lado de medida diferente, tá? É chamado de base. Neste desenho, eu estou colocando um triângulo com exatamente dois lados de medidas iguais. Então, este aqui, de medida diferente, é chamado de base. Um resultado muito importante dessa configuração diz respeito a este par de ângulos, que são os ângulos que se opõem aos lados que têm medidas iguais. Eu vou dizer isso de uma maneira informal. A lados iguais se opõem ângulos iguais. Então, resultado, estes dois ângulos têm a mesma medida. Agora, formalmente, eu escrevo assim. A lados congruentes, congruentes quer dizer que tem a mesma medida, se opõem ângulos congruentes. Tá? Nesse contexto é isso. Então, se este ângulo e este ângulo se opõem a lados congruentes, eles são congruentes e vale a recíproca. Tá? Então, se tem dois lados congruentes, os ângulos que se opõem a eles são congruentes. E vice-versa. Se tem dois ângulos congruentes, então os lados que se opõem a eles são congruentes. Ok? Vamos apagar isso aí. E agora eu vou trazer um outro desenho. E peço bastante atenção a ele. Tá? Aqui eu tenho um triângulo em que os três lados têm medidas iguais. A igual a B igual a C. Esse triângulo é isósceles? Aí o aluno vai dizer, não, professor, isósceles é aquele que tem dois lados iguais. Mas eu não escrevi isso. Eu disse que possui pelo menos dois lados com medidas iguais. Quem tem três tem pelo menos dois, porque pelo menos quer dizer no mínimo. Para ser isósceles, tem que ter no mínimo dois lados de medidas iguais. Esse aqui é um caso especial, que nós vamos escrever já já, mas eu sei que você sabe que é o equilátero. O triângulo equilátero é um caso particular de um triângulo isósceles. Tá? Porque para ser isósceles, eu posso ter exatamente dois lados de medidas iguais, mas também posso ter três lados de medidas iguais, porque está escrito pelo menos dois. Ok? Então vamos agora olhar para esse caso particular, que é o triângulo equilátero. Possui os três lados com medidas iguais. Tá? E os ângulos, hein, professor? Olha, pelo que nós falamos anteriormente, esse ângulo tem que ser igual a esse. Porque a lados iguais se opõem ângulos iguais. Mas esse aqui também tem que ser igual a esse, ó. Porque a lados iguais se opõem ângulos iguais. Então, forçosamente, os três ângulos têm que ter a mesma medida. Eles são congruentes. E como a soma é 180, então cada um deles só pode medir 60 graus. Eu vou escrever o resultado importante. Ó. Um triângulo é equilátero se e somente se cada um de seus ângulos é igual a 60 graus. Tá? Então, se ele é equilátero, os seus ângulos, cada um deles tem medida igual a 60 graus. Estas palavras, se e somente se, significam uma via de mão dupla. Quer dizer que você pode ler o contrário da frase. Vale a recíproca. Então, se tiver um triângulo em que cada um dos seus ângulos é igual a 60 graus, você também pode afirmar que ele é equilátero. Ok? Para frente.
Agora, no que diz respeito aos ângulos, como que nós podemos classificar os triângulos? O primeiro caso é o acutângulo, que possui os três ângulos agudos, ou seja, entre 0 graus e 90 graus. Exemplo? Observe este: 60 graus, 80 graus, 40 graus. Cada ângulo aqui é agudo, portanto ele é chamado de acutângulo. Próximo. Olha, os triângulos, eles têm assim um status na geometria plana, tá? Constitui assim, usando até uma analogia, uma sociedade assim, lá do topo da pirâmide, tá? E dentro dos triângulos também tem um lugar de destaque, protagonista, esse que eu vou comentar agora, que é o triângulo retângulo. É aquele que possui um ângulo reto, ou seja, medida igual a 90 graus. Este é o desenho clássico. Aqui está o ângulo reto, tá? Então, C chapéu, neste desenho, é o ângulo reto, por isso, triângulo retângulo. Muitas coisas podem ser ditas a respeito desse triângulo, tá? Ele merece uma aula só para ele, só para isso, só para falar das propriedades do triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, por exemplo. Mas nesse momento, tá? Nós estamos apenas classificando. Mas eu vou lembrar que este triângulo é o único em que os lados têm nomes específicos. Por exemplo, você sabe, o lado que se opõe ao ângulo reto, hipotenusa. E os lados que formam o ângulo reto, cada um deles, cateto. Ok? Por fim, o triângulo obtusângulo, que é aquele que possui um ângulo interno obtuso, ou seja, entre 90 e 180 graus. Então, este é um exemplo. Este cara aqui é um ângulo obtuso, 130 graus. Então, o triângulo é chamado de obtusângulo. Tá? No máximo, um triângulo pode ter um ângulo obtuso, porque a soma é 180, não tem como ter dois. Ok? Então, esta foi a classificação dos triângulos. Primeiro, quanto aos lados, isósceles, pela ordem, escaleno, isósceles, equilátero. Quanto aos ângulos, acutângulo, retângulo, obtusângulo. Findamos a teoria desta aula. Vamos avançar nos exercícios. Então, me acompanhe. Lista de exercícios 2. Triângulos. E primeiro, para a gente treinar a teoria, julgar os itens. A respeito de seus conhecimentos em geometria plana, julgue cada item a seguir em certo ou errado. Item 1.1. É possível formar um triângulo a partir de 3 segmentos de reta com essas medidas? 7, 5 e 2. Então, um segmento de reta com 7 centímetros, um outro com 5 centímetros e um outro com 2 centímetros. Se juntar, forma um triângulo? Aí eu vou lembrar da parte da aula que é condição de existência de um triângulo. Aqui neste exemplo, os três têm medidas diferentes. Eu posso escrever o seguinte, para formar um triângulo, a medida do segmento maior tem que ser menor que a soma dos outros dois. Porém, a medida do segmento maior é 7. E a soma dos outros dois, 5 mais 2. E 7 é igual a 5 mais 2 e não menor. Portanto, eu vou avaliar esse item como sendo errado. Não forma triângulo. Vamos para frente? Próximo. E aqui o item 1.2. Se a medida dos ângulos internos de um triângulo formam uma progressão aritmética crescente, uma PA crescente, então um de seus ângulos tem medida inferior a 60 graus. Olha, é muito comum nessa parte de ângulos internos de um triângulo entrar esse assunto da PA ou da PG, tá? Da progressão aritmética ou da progressão geométrica. Por isso que eu trouxe isso para este item. Vamos imaginar aqui como é a cara do nosso triângulo, tá? Aí é um desenho ilustrativo, onde eu tenho A, B, C, aqui os ângulos internos. Aí ele fala que a medida dos ângulos internos, A chapéu, B chapéu, C chapéu, formam uma progressão aritmética crescente. Eu vou colocar aí, tá?
de fora do desenho, cada um dos ângulos? Então, A chapéu, B chapéu e C chapéu. Suponha que essa progressão aritmética crescente seja nessa ordem, tá? Primeiro o valor do A chapéu, depois o valor do B chapéu, depois o valor do C chapéu. Isso não faz diferença nenhuma. Podemos supor isso sem perda de generalização. Quando nós temos que trabalhar com uma progressão aritmética, seja ela crescente ou decrescente, o importante aqui é com 3 termos, nós olhamos para o termo do meio, que no caso aqui é o B chapéu. Vamos dizer que o valor dele é alfa. Aí nós podemos marcar aquele que está atrás e aquele que está na frente. Aquele que está atrás, eu vou dizer que é alfa menos R. E aquele que está na frente, alfa mais R. E a razão maior do que zero, porque ela é crescente. Então é assim que eu trabalho, de um modo geral, com uma progressão aritmética de 3 termos. Eu olho para o termo do meio, alfa. O anterior, alfa menos R. O que está na frente, posterior, alfa mais R. Como ela é crescente, razão maior do que zero. Isto feito, o que eu vou observar? Que a soma tem que dar 180, porque afinal trata-se de ângulos internos, e a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180 graus. A vantagem de escrever desta maneira é que na hora que eu somo tudo, eu posso cancelar o menos R com o mais R. Aí fica alfa mais alfa mais alfa, 3 igual a 180 graus. Alfa igual a 60 graus. Eu vou apagar as coisas que estão escritas aí, deixar só o essencial, tá? E vou observar o seguinte. Se alfa é 60 graus, então alfa menos R, já que a PA é crescente, é uma coisa menor do que 60 graus. Então, com certeza, existe um ângulo menor do que 60 graus. Porque se alfa é 60 graus, aqui é 60 graus menos alguma coisa positiva. Então, portanto, menor que 60 graus. E é o que ele fala aqui. Um de seus ângulos tem medida inferior a 60 graus. Portanto, eu posso marcar esse item como certo. Ok? Para frente. E agora, o item 1.3. A soma dos ângulos externos de um triângulo é igual a 360 graus. Nós falamos ainda agora da soma dos ângulos internos, que é 180. Agora eu quero os externos. Para quem já é mais estudado e conhece geometria plana, já poderia até marcar esse item sem precisar pensar muito. Como nós não falamos desse resultado, nós vamos mostrar para você, tá? A soma dos ângulos externos de um triângulo. Ok? Algumas coisas da teoria que não foram faladas antes, a gente vai falar nos exercícios. Então eu vou relembrar a figura que traz ângulos internos e os externos adjacentes. Veja, tá? Esse é um ângulo interno, esse é o externo adjacente a ele, tá? É o suplementar. Esse é o interno, externo adjacente a ele. E a mesma coisa para esse aqui. Cada interno tem um externo correspondente. Tem um jeito de fazer isso, mas fundamentalmente, tá? Aqui vamos lembrar que o externo e o interno, eles são suplementares. Tá? Lá na teoria eu falei mais detalhes. Ok? Então me acompanhe. Esse aqui então, né? Eu posso escrever assim. É 180 menos esse. Não são suplementares? Tá? E vou escrever a mesma coisa para os outros. Esse aqui é 180 menos esse. Esse aqui é 180 menos esse. Tá bom? O que eu quero? Eu quero a soma dos ângulos externos. Então eu quero alfa mais beta mais gama. Alfa mais beta mais gama. A soma dos externos. Ok? Mas quem é alfa, quem é beta e quem é gama? Alfa, 180 menos A chapéu. Beta, 180 menos B chapéu. Gama, 180 menos C chapéu. Escreva aí. Tá? Ok? Agora vamos juntar aí uma galera. 180 mais 180 mais 180, 540. Então, esse 180 com esse 180 com esse 180, 540 aqui na frente. Aí menos A, menos B, menos C. Tá bom?
essa expressão ainda pode ser um pouquinho, ela pode ser melhorada. Aqui eu posso colocar o menos em evidência, tá? Eu coloco o menos em evidência, fica 540 menos A mais B mais C. Mas A mais B mais C é a soma dos ângulos internos, que é igual a 180 graus. Então eu vou ter 540 menos 180 graus, que vai dar 360 graus. É verdade. A soma dos ângulos externos é igual a 360 graus. Você pode guardar isso aí também na sua mente. Os internos, 180 graus. Os externos, dá o dobro. O que eu fiz aqui foi mostrar para você, tá? Por A mais B mais C, que isso é verdadeiro. Mas é um fato, tá? Faz parte da teoria. Então, assinar este item como sendo certo. E vamos para frente. 1.4 diz assim: todo triângulo equilátero ele é acutângulo. Olha, um triângulo equilátero, tá? Destaca aí, é aquele em que cada um dos ângulos internos mede 60 graus. Tem lados iguais, mas tem ângulos iguais. Então, um triângulo equilátero, cada ângulo mede 60 graus. O que é um triângulo acutângulo? Destaca aí. Possui os três ângulos internos agudos, entre 0 e 90. Então, se o triângulo é equilátero, cada ângulo mede 60, então cada ângulo é agudo. Então, ele é, de fato, um triângulo acutângulo. Então, marque este item como sendo certo. Todo triângulo equilátero é acutângulo. Meus amigos, não temos tempo para mais nada, tá? Com este exercício, nós encerramos esta aula de hoje. Na próxima aula, vamos fazer mais exercícios a respeito de triângulo. Vamos fazer coisas mais elaboradas, tá? E continue trabalhando, continue fazendo os exercícios e acompanhando as aulas. Eu digo, então, até a próxima!